Olá, peritos! Bom, hoje vamos falar sobre juros em contratos de empréstimo bancário. Inicialmente, há de se destacar que nós não vamos abordar a questão jurídica da coisa, mas sim a questão contábil. E a questão contábil nós precisamos abordar de forma bem objetiva. Trabalhemos primeiro a questão do percentual que se tem como correto. Anteriormente, na Constituição Federal, havia uma previsão no artigo 192, parágrafo 3º, de que os juros seriam de 1% ao mês ou 12% ao ano. Na verdade, esta taxa, essa premissa foi derrubada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, o que tornou sem efeito esse artigo da Constituição. Esse artigo foi revogado, ou seja, não tem mais efeito. O que prevalece hoje, basicamente, é a súmula do STJ, que fala sobre prevalência da taxa média de mercado, ou seja, aplica-se para os contratos de empréstimo bancário a taxa média de mercado. Mas, ora, onde irei achar essa taxa média de mercado? Onde é divulgada? O Banco Central, por sua vez, ele controla essa atividade bancária e, na verdade, ele divulga essas tabelas através do seu site. Para que nós tenhamos completo domínio sobre isso, eu coloquei o link aqui embaixo, para que você possa visualizar estas tabelas. No site você verá que elas são divididas por categorias, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, contratos de financiamento de automóveis, enfim, uma gama grande e, logicamente, você vai ter que enquadrar de acordo com o caso que está sendo tratado. A taxa média de mercado, quando ela é divulgada por instituição bancária, por instituição financeira. E, na verdade, cada um tem uma taxa média. E da onde vem esta taxa média? Essa taxa média vem especificamente porque em uma mesma instituição financeira você pode ter um cliente com o mesmo produto ter várias taxas diferentes. Mas como pode isso acontecer? Cada cliente tem um risco diferente. Então, com essa apuração do risco pela instituição financeira, ela atribui um percentual diferenciado para cada um desses seus clientes. Enfim, traz aí a questão da taxa média de mercado. Então, para cada instituição tem uma taxa média. E, na verdade, essa súmula do STJ, ela define como taxa média de mercado, só que ela não define a taxa média de mercado como sendo a taxa da instituição financeira, nenhuma taxa geral de mercado. Então, você tem duas alternativas. Na hora de defender algum cliente, seja pela produção de um cálculo judicial, ou seja pela produção de um parecer técnico em assistência, ou seja, uma perícia de assistência, você basicamente pode se utilizar do melhor índice. E então, você utilizará o índice que melhor convém àquele cliente. Se você vai utilizar o índice da instituição financeira porque ele é menor e favorece o seu cliente, ou se você vai apurar o índice médio geral de todas as instituições e achar aquela média que não vai fugir muito da taxa média de mercado. E você também pode utilizar esse índice para indicar a seu cliente o melhor índice possível. Para essa solução eu trouxe uma tabela, e essa tabela você vai ver agora. Bom, como é possível verificar, essa tabela ela vem dividida por instituição financeira, e na verdade cada uma tem um percentual correlato. Se você verificar, no final da planilha eu tenho o total do índice, o total, o somatório geral de todos os percentuais. Esse somatório de percentuais, na linha abaixo, eu divido pelo número de ocorrências que tem nessa tabela, incorrendo na média simples daquela taxa. Ou seja, se aquela taxa indicada para a instituição financeira não for suficiente, ou se for maior do que a taxa média de mercado, você ainda pode utilizar da taxa média geral de mercado, aquela que a gente utiliza, que eu estou mostrando lá embaixo, naquele mês para aquele tipo de contrato. Ou se não, você usa a da instituição. Enfim, você tem que definir o melhor critério a utilizar para seu cliente, seja ele um cliente particular ou seja ele o próprio juiz. No caso do juiz, eu indico que você utilize
a taxa média indicada para aquela instituição financeira, justamente para que não haja impugnações desnecessárias nem discussões que possam prejudicar o seu laudo pericial. Na verdade, todas essas taxas são, pelo menos à primeira vista, elas são excessivas, elas têm excesso. Mas, por definição do próprio STJ, as taxas médias de mercado e pelo Banco Central também, nós temos que utilizar essa taxa para apuração de possíveis créditos, no caso, dos autores que entram com essas revisionais de contrato em relação às instituições financeiras. Espero ter ajudado, espero que essa dica seja de bastante uso no seu cotidiano, que você utilize ela de forma correta para obter o melhor resultado possível para seu cliente. Espero que você tenha feito sua inscrição no canal, espero que você tenha dado o like nesse vídeo, tenha feito seu comentário, tenha apertado no sininho para receber novas notificações sobre vídeos e aguardo vocês no próximo vídeo.